Janela aberta, movimento total agora no tabuleiro desse jogo aí político. Obrigado, Carla. A gente vai acompanhar, você traz as novidades aqui pra gente. Bom dia. Bom dia, Cabral. Tchau, tchau. Segue com bastidores. Olha, um tema polêmico que deve movimentar nas próximas semanas a pauta na Câmara dos Deputados é a proposta do fim das saidinhas temporárias de presos condenados, tema que já passou por lá e agora volta. Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o deputado federal Aloysio Mendes, que está aqui conosco. Deputado, muito bom dia, obrigado por nos atender esta manhã. Bom dia, Cabral, um prazer. Muito bem, a Câmara agora vai se debruçar novamente sobre esse tema, possibilidade de votar ainda este semestre, como é que está a pauta por lá? Sem dúvida nenhuma, esse é um projeto que eu tive a honra de presidir, de encaminhar para o plenário quando fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E era um anseio da sociedade brasileira. Esse tipo de benefício, que é uma excrescência, como a gente diz, uma jabuticaba, só existe no Brasil, afrontava a sociedade brasileira, né? A gente tinha aí 5 períodos durante o ano, onde os presos poderiam sair para conviver com a sua família e grande parte deles não voltavam para a cadeia e muitos voltavam a cometer crimes, né? Então era um anseio da sociedade, era um grande... Tanto que a votação, tanto na Câmara como no Senado, foi expressiva, né? Nós votamos na Câmara, o Senado fez algumas alterações e agora ele volta de maneira terminativa para a Câmara e eu tive com o presidente Arthur Lira na semana passada, ele disse que pautará esse projeto ainda no mês de abril. Então acredito que até abril nós teremos votado isso e ele será encaminhado para a sanção do presidente. Deputado, na sua opinião, qual o equívoco precisa ser sanado nessa questão da saída temporária? Vanessa, principalmente o critério, né? O critério de liberação desses presos não é um critério objetivo. Nós temos presos que cometeram crimes violentos que são soltos, presos que têm mau comportamento na sua permanência no presídio que são soltos e, em função disso, grande parte deles não volta para o presídio e outros voltam a cometer crimes bárbaros. Então, o critério, a falta de critério na soltura desses presos é que causou essa comoção social, fazendo com que a Câmara, o Congresso Nacional, tomasse uma providência de extinguir esse tipo de benefício. Bom, quem defende as saídas temporárias fala que acabar com ela pode prejudicar o processo de ressocialização dos presos. O que o senhor acha desse posicionamento? Olha, nós temos uma taxa de reincidência criminal no Brasil de mais de 70%, né? Então, isso mostra que esse tipo de benefício não tem contribuído para a ressocialização. Existem outras maneiras que são implantadas em outros países que melhoram a ressocialização, a melhora da estrutura dos presídios, o oferecimento de cursos profissionalizantes dentro das unidades prisionais. Esse tipo de benefício já se mostrou, primeiro, que é uma afronta à sociedade brasileira, e segundo, que não contribui para a ressocialização, dado o alto grau de reincidência que os presídios brasileiros têm. Deputado, um outro ponto que a gente precisa falar é sobre a discussão no STF sobre a descriminalização do uso da maconha. O senhor acha que o Congresso deveria se voltar a esse debate? Porque os ministros, eles interpretam a lei, mas quem consome recorre à ilegalidade para comprar. Então, qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, primeiro que essa prática de descriminalizar as drogas, em todos os países onde foi implantada, não deu certo, né? Nós temos a Holanda como o primeiro país que fez hoje, e hoje vive uma pandemia do consumo de drogas e de um número de viciados. Eu acho que o Senado Federal tem tomado uma providência séria de aprovar um projeto de lei que trate esse assunto especificamente, porque isso é uma atribuição do Congresso Nacional. Eu acho que o Supremo, mais uma vez, está exorbitando a sua função constitucional e querendo legislar. Eu acho que é preciso realmente aprovar uma lei que estipule claramente o que é permitido para um usuário, o que pode ser tipificado como posse de um usuário, e eu acho que 60 gramas é um valor excessivo, né? 60 gramas dá para a pessoa fazer 60 cigarros de maconha, né? Um consumidor, né, um viciado não precisa disso. Então eu acho que essa é uma atribuição do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco do Senado já está com um projeto em tramitação no Senado, que será aprovado, segundo eu soube, ainda nesse semestre, e irá para a Câmara para que a gente possa também aprovar. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisaria aguardar uma posição do Congresso Nacional sobre esse assunto, para aí sim, se houver alguma inconstitucionalidade, deliberar sobre ele. Agora, deputado, ainda sobre esse assunto, algo que na verdade eu queria que o senhor comentasse, é porque independentemente de quantidade de uso, o que é legal um usuário usar, uma quantidade X, no fim das contas ele vai obter essa quantidade, seja ela muito pequena, por meio de uma ilegalidade que é o traficante. Como separar as coisas? É justamente o que nós estamos tentando entender, como é que o Supremo está deliberando sobre uma coisa que é crime, que é o consumo de droga, porque o tráfico é crime, né? Como é que você vai permitir que o usuário tenha essa posse dessa droga se a comercialização disso é crime hoje? Então, existe uma incongruência nisso. Então, por isso que é importante que deixe na mão do Congresso Nacional de uma análise clara sobre isso, de que forma você vai tipificar o porte, que continua sendo crime, uma contravenção penal,
para você não descriminalizar o uso dessa droga. Porque como é que você vai permitir que alguém tenha de posse dele 60, 70, seja o que lá, se aquilo é crime, se vender aquilo é crime, está tipificado na nossa legislação? É realmente um fato que a gente precisa entender qual é a posição do Supremo nesse sentido. Muito bem, fala um pouquinho de política. Estávamos ainda há pouco, eu e a Carla, comentando sobre a abertura da janela partidária, que acontece hoje. Bom, queria que o senhor falasse sobre o Republicanos, que é o seu partido, como é que ele fica aí nesse jogo? Olha, esse é o momento mais importante das eleições, eu converso com nossos candidatos, que é o momento da janela partidária e das filiações também, né? Quem não tem filiação partidária também tem até o final do mês para se filiar. E é um momento de muita efervescência política, essa mudança de partidos. Nós vimos agora a Carla comentando sobre a movimentação dos vereadores de São Luís. Então é um momento muito importante, não só para os candidatos, mas para os dirigentes partidários, que é o momento de organização do seu partido para concorrer às próximas eleições. Eu, por exemplo, tirei licença da Câmara por 4 meses, né? Só retorno agora no final de março, para cuidar nesses 4 meses da organização do nosso partido em todo o estado do Maranhão. Nós somos hoje o segundo maior partido em número de prefeitos e vereadores no estado. São 43 prefeitos e mais de 360 vereadores. E é muito importante esse trabalho do dirigente partidário, consultando os seus municípios, conversando com os seus presidentes, para que a gente organize o partido, que é um partido grande, para que possa concorrer às eleições com o maior número de candidatos e podamos alcançar um índice que é hoje estipulado do partido de manter essa base. Deputado federal Luiz Mendes, muito obrigado pela nossa conversa. Deputado, bom trabalho e bom retorno à Câmara no momento oportuno. Obrigado. Muito obrigado, Cabral. Obrigado, Vanessa. Um abraço a vocês.